E aí, galerinha do Pitbull Zone, canal das novas ideias. Até que enfim, estamos aqui. Vamos falar hoje sobre OFRN, Old Family Red Nose, os cães de nariz vermelho. Tão polêmico o assunto, mas estaremos aqui tratando. Pera aí, pra você não deixar eu gravar o vídeo. Estamos aqui tratando sobre esse tema. Vou logo avisando aí aos nossos assinantes, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez. Me chamo Marcelo Victor, sou do canil CGD Canyon. Tá aqui alguns dos nossos contatos, nossos links. Nós temos o Facebook, a página, temos o nosso site, temos esse canal, temos o nosso Instagram, temos o nosso WhatsApp. Enfim, todos os nossos contatos para você que gosta, que é amante da raça American Pitbull Terrier. Teremos o maior prazer em conversar com você acerca desses cães, tá bom? Mas eu quero avisar que você que está assistindo esse vídeo, ele vai ser um vídeo longo, um vídeo bem longo, tá bom? Tem muita informação para passar, muito conteúdo, e eu vou aos poucos desenvolvendo o pensamento. Vou mostrando aqui para vocês, para não ficar uma coisa chata, só eu falando. Vou estar mostrando muita coisa e eu peço muito sua atenção. Se você gosta do American Pitbull Terrier, em especial, quer aprender sobre OFRN, essa sigla que é tanto falada e muita gente não sabe o que é. Se você quer saber o que de fato significa Red Nose, os cães Old Family Red Nose, essa é a hora. Esse vídeo tem essa proposta de trazer para você todo o esclarecimento necessário em torno desse tema, tá bom? Então, se você não está afim, dá pause, não curta, não compartilhe, mas se você quer aprender, se você está sem tempo, espere um pouquinho, guarda esse vídeo aí, quando você tiver um tempinho, vale a pena você sentar no sofá, sentar na cama e assistir, vale a pena. Então, está com vocês aí o vídeo OFRN, Old Family Red Nose, tão esperado, tão comentado, mas chegou a hora de lançarmos esse vídeo. Então, com vocês, aqui no canal Pitbull Zone, o canal das novas ideias. É isso aí, galerinha do Pitbull Zone. Estamos aqui para tratar sobre o vídeo OFRN. Então vamos lá. Recentemente na internet eu veiculei esse anúncio que está aqui, tá? É isso aí, é esse anúncio aí que vocês estão dando uma olhada, onde eu cito aqui, né, como Bob Henry, Joey Covino, William Larkins e John Colby, como fundadores da linhagem dos cruzamentos de OFRN, Old Family Red Nose. Cito aí todas as linhas de sangue que trabalharam com esses cães vermelhos de alguma forma, né, desde do início do século XIX até os dias atuais, tá bom? Para mostrar essa diversidade do APBT, né, dessas linhas de sangue, essa magia que envolve o APBT, e em especial os Old Family Red Nose, tá bom? A gente tratou sobre essa questão de raça, que fique bem claro, a raça é o American Pitbull Terrier, né? O gênero é uma grande família, né? A cepa genética é o Old Family Red Nose, né? E a espécie, querendo ou não, são as linhas de sangue, né? Que são os bloodlines que a gente trabalha, tá bom? Vamos ficar calados que eu quero gravar. Ora! Então, é isso aí. São esse sangue que vocês viram, tá? Vou pausar. Então, eu vou citar, né? Eu fiz alguns recortes e ao longo dos meus estudos, que não começam hoje, nem essa semana, nem esse ano, né? Eu estudo os OFRNs, acho que desde 98, 97, 98, quando de fato eu os conheci na íntegra, sabendo o que era o OFRN. Porque antes disso eu até passei por alguns desses cães, mas por falta de conhecimento, de entendimento, eu não reconhecia, certo?
Mas aqui a gente vai tratar sobre os fatos históricos levantados por Richard Stratton, né? Por L. Mullins, que ele fez um texto também muito direto, muito sucinto. Também sobre alguns recortes da Eva Noble, a criadora dos cães Valhalas. Vamos tratar também sobre No Roads, né? Os textos de No Roads, apesar de ter também um erro histórico nos textos dele, vou citar esses erros. Mas todas essas pessoas, eles falaram sobre os OFRNs, eles ousaram a escrever a história dos OFRNs, então a gente precisa citá-los sem dúvida. Então, baseado nesses textos, baseado nesses levantamentos, é que nós vamos fazer esse vídeo. Mas antes disso, eu queria mostrar a vocês como foi que eu conheci os OFRNs. Em 94, quando eu comecei a lidar com os cães, com o Pitbull, como muitos de vocês sabem, eu comecei nas rinhas. Comecei no combate entre cães. Nessa época era muito acentuado, em 94, estava chegando cães no Brasil. E essa chegada desses cães, eu era do jiu-jitsu, né? Sempre fui, desde novo. E meus professores e alguns amigos de treino estavam envolvidos nesse processo. Interessante que a raça, por ser um combatente, ela sempre atrai, né? Vocês vão ver que no início da história do Pitbull foi um lutador de boxe, né, que começou a fazer essas importações, esse trâmite, e a gente vai estudar isso já já. A luta tem muito a ver, né, a arte marcial tem muito a ver com a história da raça. Então, eu estava envolvido nisso, viajando muito para Recife, algumas poucas vezes para o Rio Grande do Norte, que ainda estava devagar nessa época, mas eu ia muito a Recife, estava muito fervoroso lá, em especial um rapaz de Caruaru. Então, nessas idas a Recife para ver alguns combates, para ver algumas coisas acerca disso, eu tive acesso a uma ninhada de um senhor, que por sinal muito rico, né? Que nessa ninhada era uma ninhada de Sheik Chacal e Maria Bonita. Até então, eu só tinha visto cães Belons, né, lá do México, e Garner. Era basicamente, tinha um pet na época, preto, não Red Nose, preto, e basicamente eram os cães que tinham, dos puros, porque a maioria era mestiço, e esses cães quando vinham para cá, geralmente era cruzado também com mestiços. Poucos eram aqueles que tinham entendimento de preservar esse sangue, aqui os caras queriam saber do jogo mesmo, da briga. Mas, por eu ter visto só esses cães pretos, as minhas duas primeiras cadelas eram pretas, de trufa preta, né? Black Nose. E quando eu fui na casa desse cidadão, era um senhor, ele abriu a porta da sua casa, que eu vi a ninhada, que me chamou muita atenção. Cães fortes, diferentes, rústicos, muito musculosos. E eu acho que eu tenho até um vídeo de uma filhota dessa ninhada, porque posteriormente, anos depois, eu vendi, eu acho que em 2006 ou 2005, não me recordo, eu vendi uma filhota dessa ninhada chamada Cheyenne Thompson, tá? Para Renato Raggio, lá de São Paulo. Eu fui levar essa cadela até ele, né? E você vê como o mundo é gratificante. Daí eu consegui ver essa cadela nascendo e consegui vendê-la, né, para São Paulo depois de adulta, já velha. Então, as histórias para você ver como é maravilhosa. E foi o meu encanto por esse cachorro. Diferente, vermelho, chocolate, nariz vermelho. Foi o meu primeiro encontro. O segundo encontro foi, a gente tinha programado uma briga entre cães aqui em João Pessoa. Vinha o pessoal de Fortaleza, vinha o pessoal de Natal, e trouxeram uma cadela chamada Ira. Eu lembro que essa cadela, ela não tinha um olho, ela chegou até a matar outro cão em linha, e o povo, ninguém queria botar ela para brigar, não queria fechar a luta com ela, porque ela era um pouco mais pesada do que os outros, tipo 28 quilos. Geralmente os cães nessa época batiam 22, 24 quilos, e ninguém queria botar ela porque ela era muito violenta e tal.
com outros cães. Mas eu conheci, ela veio, não fechou luta para ela, e eu vi o cara brincando com ela na beira-mar, em frente à academia da gente lá, aqui em João Pessoa, brincando, jogando coco para ela na praia, ela corria, pegava o coco, destruía e tal. E aquilo me chamou a atenção. Eu perguntei, essa cadela que ia brigar? E ela é mansa assim, os caras. E aquilo foi cada vez mais me cativando e me chamando a atenção. Essa cachorra, Red Nose, isso foi em 96 para 97, eu acho. Foi quando eu vim para casa, eu tinha acesso, né, a computador, a internet, a tudo, eu tinha muito acesso. E aí eu conheci, né, alguns cães e alguns pedigrees. Eu queria até mostrar qual foi a foto que me impactou na época. Eu queria que vocês viessem para cá para eu mostrar. Foi essa foto aí, ó. Foi essa foto que eu fiquei encantado, né? É uma foto do Dan Gibson, um quintal do Dan Gibson, com o nosso brasileiro aí, César Pimenta, o esposo da Tatiana Pimenta, né? Ele é um cara que trouxe muito sangue extraordinário para o Brasil no final dos anos 90. Então, eu me deparei com essa foto. Alguns pedigrees que eu guardo até hoje. E esses pedigrees eu estudei muito, né? Red Inferno e tantos outros aí. Foi quando eu aprendi sobre Jerônimo e Dix, né? Que são basicamente irmãos de ninhada final dos anos 60, início dos anos 70, e eu comecei a estudar sobre eles. Então essa foi minha paixão. Foi daí que surge a minha base de estudos para os OFRNs. Muito vinculado aos Thompsons e muito vinculado a esse trabalho de César Pimenta, que me influenciou demais a sonhar com esses cães. E aí eu quero entrar de fato agora no estudo acerca dessa raça. Eu queria que você me acompanhasse. Para quem não sabe, OFRN são as siglas Old Family Red Nose. Isso é intitulado aos cães de nariz vermelho, tá bom? Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que a gente não pode precisar, né, a entrada desses cães nos Estados Unidos, tá bom? Eu fiz um cronograma, tá joia? Que nós vamos ver agora, tá joia? Vou organizar aqui para que vocês possam ver. Tá aqui. Como vocês podem ver, esse é um cronograma, certo? Para que a gente se situe na história, tá? Dos Old Family Red Nose, tá joia? E que vocês vão entendendo gradativamente a história desses cães. É bom que a gente perceba que os cães de combate, eles estão a todo tempo, né, na história. Isso não é exclusividade dos americanos, pelo contrário, né? O Bulldog é uma cultura de muitos anos, tá joia? Então, inclusive, não se dá para precisar essa entrada dele nos Estados Unidos. Alguns historiadores citam, né, principalmente da Irlanda, mas não só da Irlanda, mas da Espanha, da Sicília, Itália, né, a Inglaterra, mas em especial aquela fome da batata, que foi em 1840 a 1850, se estima essa entrada aí desses cães nos Estados Unidos, tá bom? O Richard Stratton, ele afirma que uma conversa dele com o William Leitner, né, que é o criador, que disse que seu avô os criou antes da Guerra Civil. Então, o Leitner disse que o avô dele criava bem antes da Guerra Civil. Então, isso é muito antes da Guerra da Batata, concorda? Então, faz um pouquinho de tempo, tá joia? Então, eles vieram de várias partes. Como vocês podem ver aí, eu botei aí, datado mais ou menos em 1870, que foi o grande fluxo de importação da época, fica bem claro aí. E a maioria dessas importações, como está dito aqui, ó,
na Irlanda, tá bom? Foi da Irlanda, joia? Nesse período aí de fome da batata. Os cães irlandeses, eles são apenas uma parte, tá joia? É só uma parte de muitos que compõem esses antigos, né, cães vermelhos, da família vermelha, de nariz vermelho. São apenas alguns, tá? Não são todos, tá joia? Então, é bom que fique claro nisso. Essa magia do Pitbull, desses cães antigos, mergulhados nessa tradição do combate, eu achei interessante que eu estava vendo, né, essa magia que compõe a magia do Pitbull, né, que envolve o Pitbull, desses cães antigos, dos combatentes, das lutas, né, entre cães, que está mergulhado nessa tradição. Eu vi recentemente, assistindo um seriado com Daniel Victor, meu filho. Ele, papai, eu quero assistir Caninos Brancos. Eu, Caninos Brancos? O que é isso, filho? Ele disse, não, Caninos Brancos, eu quero assistir Caninos Brancos. E eu estava dando uma atençãozinha a ele, e eu me sentei na cama e fui assistir Caninos Brancos com ele, que chama-se White Fang. E eu estava assistindo lá o White Fang com ele, e quando eu vi, trata-se exatamente, né, de uma história de um nativo índio americano, né, que ele tem cães de trenó, mas no meio desses cães de trenó um lobo faz parte, começa a andar com esses cães de trenó, entra na matilha, encabeça a liderança, e ele uma certa vez vai para a cidade, né, para vender suas luvas e tal, para se manter, óbvio. E quando ele chega nessa cidade, pessoas, comerciantes locais, pessoas começam a incentivar, a brigar, a querer comprar o cachorro dele, porque o cachorro dele, numa briga inusitada, vence um dos cães que eram campeões de lá. E aí esse cão, começa a ser a saga, né, desse cão, que ele briga várias vezes, outro rapaz lá compra ele, rouba ele praticamente, e bota ele nas linhas e tudo, enfim, essa história do Netflix é bem interessante, é um desenho para criança. Meu filho que achou, que assiste, gosta, é doido por esse filme, olha só, está envolvido com essa tradição dos combates entre cães. Então vale a pena você assistir isso aí no Netflix, tá bom? Então fica aí a dica. Eu vou botar aqui embaixo, White Fang, pode assistir que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Então vamos voltar lá para a questão do cronograma, né? Como todo mundo sabe, essa é a chegada do APBT, desses cães vermelhos, nos Estados Unidos, né? Vindo com os imigrantes, principalmente da Europa, como eu já citei, mas cepas antigas, elas representam essa tradição. E os cães de nariz vermelho, né, dessa trufa vermelha, é uma parte dessas antigas famílias. Não só tinham esses cães vermelhos brigando, isso é óbvio que não. E eles nem eram maioria, certo? Então, e na Irlanda, esses pit dogs, esses cães, os bulldogs, né, os pit fighters, enfim, o pit dog mesmo, eram conhecidos no condado de Cork e de Kerry, né, como a velha família. Então, época em que os pedigrees eram guardados às 7 chaves, eram guardados de forma particular, muito zelosamente guardados, né? Não existia cartórios, né? Eles guardavam em casas e chegavam ao ponto, que aí que eu quero que vocês entendam, que a pureza dessas estirpes, dessas famílias genéticas, elas eram de uma forma tão guardada, tão enfatizada essa pureza, essa preservação, que elas chegavam a ser comparadas por alguns criadores com raças distintas. Olha só. E é muito provável que seja, né? Raças distintas. Então, porque eram guardadas muito ali, os cruzamentos, eles eram estritamente endogâmicos. Então, a endogamia desses cruzamentos eram muito evidenciadas. Eram muito fechados nos mesmos cães. Eles não abriam. Também porque existia uma concorrência, né?
esse pool genético fechado, obviamente, ele abre traços recessivos, não é verdade? Quem entende de genética sabe o que eu estou falando. Quanto mais você fecha, mais traços recessivos você vai encontrar ao longo da história. Então, mas esses trabalhos de antigamente eram muito fechados. Mas quando esses cães começam a chegar nos Estados Unidos, que é aqui, eles encontram sim, né, uma abertura. Começam a ser feitos cruzamentos com esses cães. Tá? Então, o Jim Concorran veio lutar, como eu falei a vocês, né, com um campeão mundial. Né? E ele acabou ficando como um policial em Boston. Tornou-se um dos grandes criadores do APBT. Então vejam só, mais uma vez a arte marcial aí, né, envolvida na história, né? Isso foi logo no começo, esse lutador chamado Jim Corcoran, tá bom? E isso dizem, né, que foi esse cara aí que trouxe muitos dos cães irlandeses, né? Por ser irlandês, atribuído a ele. É interessante, abrindo um parênteses aí, trazendo isso para os anos 90, final dos anos 90, não só o César Pimenta, mas também um filho de um grande lutador nosso, que vivia nos Estados Unidos, lutador de jiu-jitsu, que trazia muitos desses cães para o Brasil, né? Nessa época, que as linhas começaram a ficar muito evidenciadas e tudo. Então esse cara trouxe muito pitbull para o Brasil, fazendo ponto inclusive com Tom Garner, e trazia muitos desses cães. Joia? A arte marcial tem muito a ver com a história da nossa raça. E eu conheci essas pessoas, né? Então vale a pena mencionar isso. A origem da raça, ela não é americana, tá? Mas nos Estados Unidos ela encontrou essa formalização, né? Essa padronização, essa organização. Esses cães começaram a chegar nos Estados Unidos, das mais diferentes famílias, seleções, cepas genéticas, mas começaram a se misturar. É muito na história, quando você começa a ler a história, independente da linha de sangue, seja ele black nose ou red nose, seja ele qual for a linha de sangue, você vai ver que os criadores eles compartilhavam muito dos sangues. Ao ponto de mesmo um cachorro ser de 3, 4, 5 grandes criadores da época. Então, quando o cachorro era bom, eles usavam, né? Eles usavam nas suas seleções genéticas. Não existia tão aguçada essa rivalidade, tá bom? Que existe hoje. É nítido na história que eles compartilhavam os cães, tá bom? Obviamente daqueles que eles acreditavam, né? Então, a gente não deve cometer o erro de achar que os cães de combate surgiram nos Estados Unidos, que é algo que os Estados Unidos detêm, né? Além de ninguém deter a origem dos OFRN, as siglas do OFRN, né? Os cães de combate também não é uma detenção, né? Não é um patrimônio dos Estados Unidos. Joia? Então que fique muito claro isso aí. Mas também a gente não pode ir para o outro lado, radicalizar, e achar que os americanos roubaram essa autoria. Não. Eles são sim responsáveis pela organização da raça no mundo, né? Foram eles que selecionaram, foram eles que organizaram, foram eles que juntaram essas famílias, tanto vindo da Europa como os que já existiam no seu país, e eles conseguiram produzir esse cão extraordinário chamado American Pit Bull Terrier. Bom, um fato curioso é que o Leibniz, por ser um dos caras que mais, né, importou e atribuiu a ele a criação desses cães de nariz vermelho, ele não gostava dos Reds, né? E eu não sei se... Eu não vi isso na história, isso não está relatado na história. Isso aí quem está falando é Marcelo Vitor, certo? Eu acho que parte desse não gostar dele, relatado por Stratton, por Mullins, seria um preconceito sobre a recessividade dos cães. Nessa época, o conhecimento acerca dessa parte da genética era muito escasso. Então, cães muito branco, cães red nose, representavam uma recessividade ou uma fragilidade genética. Pode ser que isso
tenha feito Lackner, inclusive, abrir mão, posteriormente, de criar esses cães vermelhos. Ele cita na história que esses cães eram muito altos, estavam ficando muito pesados, e por isso que ele deixou de criar eles e partiu para cães menores e mais leves. Interessante essa parte da história sobre Lackner, porque isso é basicamente há 100 anos atrás. Veja que os cães vermelhos eles já tinham essa tendência a se tornar cães maiores e mais pesados, ok? Isso aí é até algo interessante, um recorte interessante da história para a gente analisar, tá bom? Porque esse motivo que fez Lackner desistir dos cães é muito interessante. Primeiro, eu acho que teve esse preconceito que eu falei da genética, da recessividade, e segundo, essa questão da prática do dia a dia do esporte, que eram cães muito pesados, acredito eu que muito definidores, também dito pela história que eram cães de muito pulmão, de muito game miss, porque senão eles não tinham sido selecionados, não tinham sido usados, mas que deveria ser difícil achar jogo para eles e tudo, enfim, o manuseio diário deles, e acabou que ele abriu mão desses cães, por um gosto pessoal, tá bom? Mas o Dan McCoy, esse cozinheiro americano, não era um cara rico, como alguns da época, era um simples cozinheiro. Cita a história que, inclusive, para os padrões atuais, ele nem era bem sucedido, o Dan McCoy, mas o seu conhecimento sobre o mundo dos pits, o mundo dos pit bulldogs, dos cães de combate, esse conhecimento dele o fez ser chamado de consultor de cruzamentos. Então ele tinha muito acesso a todos os quintais, a todos os criadores. Pelo conhecimento dele, ele era muito bem-vindo no meio de todo mundo, Ele tinha bons relacionamentos. O seu conhecimento abriu relacionamentos, abrindo um parênteses aí, tem muita gente que usa o seu conhecimento para destruir a criação, a imagem, a reputação das pessoas. Não usa o seu conhecimento para beneficiar a raça e a criação como um todo. Isso é lamentável do ser humano, mas as pessoas acordam, percebem, e a cada dia que passa, isso fica mais evidente, não é verdade? Então vamos lá. O Dan McCoy, ele conseguiu reunir, porque ele ficou sabendo de um francês que guardava esses cães que vinham do Lackner, que Lackner se desfez desses cães, mas um senhor francês guardou com muito zelo esses cães em Louisiana. Ele, sabendo disso, chamou Bob Henfrey, e foram até lá. Interessante que quem ajudou eles foi o Gabon Trahan, e eles foram lá em busca desses cães. Parte desses cães ficaram no Texas, com o Dan McCoy, onde ele chama alguns amigos para a criação, que é o Eliseu Owens, o Arthur Harvey e o Buck Moore. Todos eles trabalhando. Isso aí foi onde surgiu os Red Devils, o Owens, o Centipede, o Ferguson Centipede. Interessante é que aqui vale frisar, quando você vai estudar o pedigree desses cães, você vê que eles fizeram outcross. Eles misturaram esses cães com cães Black Nose para gerar esses cães. As ninhadas desses cães eram Black, Red, eram misturados. Bob Henfrey mostra que tentou preservar exclusivamente o Red Nose, tá bom? Mas o Dan McCoy, junto com seus amigos, também pegaram uma parcela desses cães, também usaram eles com outros cruzamentos mais abertos. Então é muito bom falar sobre isso, tá certo? É de onde surgem os Red Devils, o Owens e tudo que vem do Ferguson Centipede, Então tem muito Red Boy jogo, que deu origem a outras linhas muito conhecidas. O Bert Close usou desses cães, tá? Enfim, teve muitos que usaram desses animais, tá? Foi nesse ponto da história que começa a se iniciar o termo OFRN. Foi exatamente o McCoy, é atribuído a ele, inclusive palavras do Bob Henfrey. Eles, olha, até então não existia isso. Quem começou a usar esse nome, o Old Family Red Nose, foi o McCoy. Então, é o McCoy que é atribuído a origem do uso desse termo. Tá bom? Então,
Mas agora eu queria abrir um parênteses aí bem grande para falar de um cara muito conhecido na época, certo? Que é o Bob Wallace, nos anos 40. Né? Estava junto dessa galera toda aí criando os cães. Ele estava procurando os cães vermelhos para fazer aberturas, porque ele não criava cães vermelhos. Os cães de Bob Wallace, tem muita gente que diz, Bob Wallace cães 100%, não. Pelo contrário, o que ele mais usou foram os cães Black Nose. Ele foi em busca dos Red Nose para fazer aberturas. Né? E ele foi um dos caras que achou, que conseguiu salvar 7 cães puros OFRNs. Né? Mas esses cães foram usados nos seus cruzamentos abertos, certo? Em 1953, estou falando isso de 50. Se você parar para olhar aqui, eu vou mostrar a vocês, tá? Continuando aqui, ó. Tem o primeiro registro, tem a fundação da NBA, tá vendo? Com o John Kobe e o Guy McCord, que era o presidente da época, certo? Logo em seguida, a primeira ninhada atribuída lá, né, aos Leibniz, Vic Alcance, tá bom? Onde os amigos aí, o Red Owen, o Walt Dixon e Joey Peace pegaram cães dessa ninhada. Isso aqui eu estou falando de 1914, 1916. Teve a Primeira Guerra Mundial e aqui está o grande erro da citação nos seus escritos do No Rhodes, quando No Rhodes fala que o Walt Dixon e Joey Peace foi chamado para a Segunda Guerra Mundial. E não foi na Segunda Guerra Mundial, eles foram para a Primeira Guerra Mundial, logo depois dessa ninhada, tá? E eles deixam os seus cães com o Red Owen. Red Owen vende esses cães, né, para a Louisiana, e só depois o Bob Wallace, lá, ó, vai atrás desses 7 cães. Veja só, né, quantos anos depois, tá bom? Então, a gente está falando aqui quase cerca de 25 anos depois, tá bom? 25 anos depois, o Bob Wallace vai lá em busca desses cães. Entenderam? Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Então vamos voltar para Bob Wallace aqui, já que vocês entenderam aí. O maior entusiasta dessa família reconhece que esses cães têm características diferentes, mas em algum momento da história todas as famílias tiveram inserções desses cães vermelhos. Então, o maior entusiasta dessa lição chama-se Bob Wallace. E ele mesmo afirma que todas as linhas de sangue podem produzir Red Nose. E ele está certo. Se você conversar com um criador hoje do American Staffordshire Terrier, que é uma raça diferente por seleção, porém, eles emergem da mesma genética. Puros, cães puros da mesma base. Por estarem distantes dessa seleção, do combate, se tornaram outra raça. Né? Eles produzem cães vermelhos ainda. Mas se você conversar com os criadores do Staffordshire, vez ou outra eles tiram um cão vermelho. Certo? Então por quê? Porque todas as linhas de sangue emergiram desses, né, colocaram de alguma forma, inseriram de alguma forma esses cães vermelhos nos seus trabalhos lá no início. Né? E é interessante frisar que os Staffordshires, né, o AST, os American Staffordshire Terrier, esses cães que deram origem à sua criação em 1936, como consta aqui, tá? Vocês estão vendo, vocês vão ver aí, eles vieram de apenas 50 cães, né? E desses cães nenhum era Red Nose, nenhum era branco, tá bom? Isso é bom que se frise, mas ao ponto de eles gerarem cães vermelhos, por quê? Porque neles ainda tem esse sangue muito bem citado historicamente por Bob Wallace, tá bom? Mas, sem sombra de dúvida, o Bob Wallace fala que não existe nenhuma magia em torno desses cães, não existe. Porém, ele sabe que eles têm atributos diferenciados, porque não só no seu game niece, para quem não sabe o que é game niece, né, é a arte de voltar, de nunca desistir. Né, as linhas do sangue, né, o cachorro pode estar ali sangrando, pode estar sem utilização dos seus membros, com ferimentos graves, mas se você perdendo a luta, levando muito sufoco, mas se você leva ele para o scratch, leva ele para o canto do quadrado, solta ele novamente,
ele volta. Entendeu? Isso é o Game Knees, tá? Que foi selecionado no combate. Tá? Os criadores admiravam essa característica única, tá? Dos cães nunca desistirem. Isso é típico do American Pitbull Terrier. Tá bom? E não só por esse Game Knees, que aí na história mostra que esses cães tiveram, mas por grandes criadores da época criarem esses cães. Tá? O próprio Lightness criou esses cães, teve vencedores deles. O Mark Clintock, desculpa os termos aí, mas eu vou enganando aqui. O Menifee, né, que foi outro grande criador da época, o próprio Bob Wallace e tantos outros que ousaram usar esse sangue nesse início, né? Anos 20, 30, 40, então foram grandes cães, tá joia? Isso aqui é uma parte. Eu quero voltar com vocês aqui para a gente estudar, né, a genealogia através do... Vamos estudar aqui através do cronograma que eu fiz, tá joia? Então, como eu falei, está aqui os autocross que o Bob Wallace fez, tá certo? Autocross dos cães como Corona, Lightness, tá? Eram basicamente os cães que Bob Wallace usava. Logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, né, que começa a mudar muito da criação, né? E aqui começa-se toda a magia em torno dos OFRNs, não é isso? Dos anos 60 em diante, quando Bob Henfield Jr. e Bob Wallace começam a ir atrás desses cães, mas o próprio Bob Henfield, ele começa a fazer anúncios, tá, em 1966, anúncios de 1/8, de 1/6 de inserção de Dibble, de cães Dibble, né? Tudors Dibble, todo mundo sabe disso aí. Então a pureza já não existia mais nessa época, né? Aquela mística que existia entre os cães 100% OFRN começa a se perder nos anos 60, tá bom? É exatamente o início da criação, né, final dos anos 60, do No Roads. Eu quero citar esse cara, tá bom? Vocês viram parte dessa história, né, que está em torno do American Pitbull Terrier, mas nos anos 60 é onde começa de fato muito dessas questões que envolvem a pureza, a exclusividade, o uso do nome OFRN. Sem dúvida, esses cães começam a ganhar muita força nesse período, principalmente por esse distanciamento entre os cães AKC, né, e os cães UKC, que nessa época a IDBA ainda não era ativa, né, e não tinha ainda influência no meio da criação. Então, essa briga entre AKC e UKC, eu acredito, essa é uma questão minha, eu acredito que fortaleceu muito esses cães nos anos 60, né? Porque até então essa migração ainda acontecia, né? Cães pulavam, ainda estavam pulando para o lado da AKC, até mesmo porque as linhas começaram com a questão das defesas do animal, proteção de defesa do animal, maus tratos, isso começa nessa época, era um tratado mundial, e os cães muitos criadores começaram a deixar os combates entre cães, começaram a vir para o lado da exposição, da conformação, porque nessa época não tinha os esportes alternativos, né? E começaram-se as brigas entre cães de exposição e cães de combate. E, obviamente, os cães vermelhos não podiam ser da AKC, eles não podiam estar inseridos na AKC. Então, eles permaneceram no UKC e no combate, tá certo? Mas não era a maioria também nos combates. Existiam muitos cães Black Nose nessa seleção, tá joia? Mas foi Bob Henfield que começa, né, esses cruzamentos aí com Tudors Dibble para gerar cães de excelência, cães vencedores. E quando o No Roads pega os seus cães,
é interessante que ele é um dos caras que defende muito essa questão da pureza voltada para o combate. Então, está fora do combate, para ele não presta. Né? Então é bom que quando a gente leia esses caras, a gente entenda isso. Né? Se está fora do combate, não presta. Então, muitos cães para ele não prestam, porque não foram testados, não foram provados, enfim. Mas é um cara que defende muito os OFRNs e essa família. Ele tem uma seleção maravilhosa dos anos 70, o início dos anos 70 até os dias atuais. Né? O No Rhodes, ele é um cara de excelência no que faz, apesar de eu discordar de algumas posturas dele, algumas posições dele, mas é um cara que a gente tem que tirar o chapéu, porque ele tem um serviço prestado extraordinário, inimaginável para os OFRN. Ele até fez uma associação, abriu Resista Canis, Resista Cães e tal, enfim. Ele faz um trabalho muito massa nesse sentido nos Estados Unidos, e a gente precisa de fato reconhecer essa parte dele, mas também perceber como ele está inserido na história, não é verdade? Aqui nos anos 70 também inicia-se a criação dos Sarona, né? Os Saronas também usando cães vermelhos, mas também com outros cães sem ser vermelhos, tá certo? Aí começa-se a compra da IDBA pelo Ralph Greenwood e sua família, né? E a IDBA começa a ser trabalhada nesse processo. Logo em seguida, os cães da família Lassan, né? Eles começam a... Eu passei demais, desculpa. Deixa eu botar aqui. Então começa-se, né, a compra da IDBA, né, do Ralph Greenwood em 72, essa mudança do nome, que aí passa a ser o Staffordshire Terrier, né, AKC, também é um fato histórico que precisa ser mencionado. O início da criação dos Lassan em 78, tá bom? Os cães Lassan, que nós importamos um 100% Old Lassan desse criatório aqui, tá? Da antiga seleção da Léo e da Sam. Nós temos um com 100% em casa. Lembrando mais uma vez a vocês desse processo histórico aqui, né? Bob Hemphius e Bob Wallace atrás, Bob Hemphius, os anúncios já mostrando a inserção de outros cães, a criação do No Rhodes, o início da criação do Sarona, tá bom? E nos anos 80 começa a ser especializada, eu acredito que muito movido pela ação da IDBA, que a IDBA começa a ganhar espaço entre os criadores mais tradicionalistas, tá? Que estavam mais envolvidos com o combate. A UKC proíbe o combate, ela começa a não mais regulamentar o combate nos anos 80, e aí ela vem e inaugura uma especializada dos criadores, tá bom? Então isso é interessante também saber, que é nessa época que a UKC para de registrar esses combates, de regulamentar o combate entre cães. Aí vem a criação dos castigos, né, em 82. Em 85 começam-se os Mormons, né, os muito usados Mormons, né, e aí vem todas as outras linhas de sangue, Red Rangers, Sitz, Spritz, Flamatry, esses daqui em cima, mais buscando os cães 100% Jerônimo Dix, mas eu quero falar sobre isso, né, para que vocês entendam um pouco. Eu quero abrir aqui um pedigree que é que vocês vão entender. Bom, esse cão, eu estou trazendo ele dos Estados Unidos, tá bom? Então, esse cão aqui, ó, ele é muito fechado, bem fechado nessas famílias, tá joia? Era um sonho, eu realizei, estou trazendo o Red Apache, certo? Collins Red Apache, joia? Então, isso aqui era um sonho e eu realizei. Esse é o pedigree dele, para vocês darem uma olhada. Mas eu tenho outros aqui que eu quero conversar sobre. Esse aqui é o Red Apache. Eu quero que vocês percebam que ele é fechado no Red Apache, né? Mas eu quero ir para esse sangue aqui, ó, que é uma cadelinha que está dentro de muitos trabalhos, inclusive do No Rhodes, certo? Se você observar o Jerônimo 2, o Wilder Jerônimo 2, olha o cruzamento dele. É na Princess Gold Rennie. Essa cadela é uma Kobe com close. E o Red Devil. Vocês estão vendo?
lá daquele trabalho, lá de trás, quando o McCoy, né, usou aqueles cães, tudo, vindo do Texas, que ele misturou, que deram ali no Red Devil, onde ele está? O Close também fez uso desses cães vermelhos, mas ele está aqui, ó. Olha, é 50% no mínimo aqui aberto. Então, se a gente já tratar sobre isso aqui, como é que esse cão aqui pode ser 100% Jerônimo Dix? Eles não vão ser Jerônimo Dix. Jerônimo Dix são irmãos de ninhada, tudo bem, mas a gente não tem essa pureza mais no dia de hoje. Todos os cães estão com essa inserção, certo? Se você for olhar, né, tem aqui, ó, Wilders Red Rot, tá vendo? Já gerou esse cachorro aqui que ele é 50%, tá bom? Então, essa pureza, ela não existe mais. Isso aí é conversa de quem não entende ou de quem está querendo se usufruir disso aí, tá bom? Eu poderia, por ter esse cão aqui, o Red Apache, eu poderia abrir a minha boca e dizer que eu tenho um cão 100%, mas eu sei que eu não tenho, né? Mesmo sendo de uma linhagem, que é esses Higgs aqui, ó, tá? Que é o do Arizona Red Rock, nunca entrou no Brasil, está entrando agora, certo? Ele é 75% do trabalho do Arizona Red Rock, tá joia? Mas eu não tenho essa pureza que os caras falam aí, são FRNs, são, mas não é essa pureza, todos dizem. Olha esse outro pedigree aqui, também que compõe lá os cruzamentos com Jerônimo Dix. Essa aqui é da Space Stats, tá? Mais um cruzamento feito com o Jerônimo 2, mais um. Olha o que ela é aqui, ó. O trabalho do Wilders, tá certo? Mas olha só, vindo do Coles, tá certo? E vindo do Neblets, tá? Ó, vamos ver o que é que tem aqui atrás? Nuggets. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Cliquei, olha lá. Tudo o Jeff, vocês estão vendo? Então, esses são trabalhos que a gente não pode achar, né, cair na ilusão de que são 100%, não são. Tá bom, gente? Me desculpem, não são. 100% do FRN, não são. O FRN não é uma linha de sangue, é uma família ampla e diversa. Tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui, ó, outro trabalho aqui, ó, o Wilders Nick. Olha o Jerônimo 2 lá em cima, olha o Jerônimo 2 fechado em Jerônimo 2, né? E aqui embaixo? E aqui embaixo? Olha quem está aqui embaixo, está no Tino. Tá vendo? O trabalho do Anilson, que era o handler de Bob Henry. Tá vendo? Então, não tem como achar que esses cães, Jerônimo Dix, existe até hoje 100%. Não tem Jerônimo Dix 100% preservado, não tem como. Tá? Todos os filhos de Jerônimo Dix estão aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Deixa eu ver como é que eu mostro para vocês. Tirar daqui para poder mostrar, senão você não consegue ver. Ok? Jerônimo Dix. Tá? Aqui, todos os filhos de Jerônimo Dix. Tá bom? Estão todos aqui. Mas não tem. Inclusive esse aqui é o pai. Tá? Esse daqui é o pai, deixa eu abrir aqui. De um cão. Ele é irmão do Renfrew Jerônimo 2. Esse cão aqui, ó, gerou. Deixa eu mostrar a vocês o que ele gerou. Tá? Um cão muito conhecido pelos cães modernos. Tá? O Martin César of Tooth. Certo? A mãe dele era uma cadela dos anos 50, 40, que vem dos Rangers, certo? Ó, trabalho tradicional, os Storms, certo? Cães tradicionais, com os Ashers, são cães que desse período aqui, muitos deles migraram para o AKC. Tá bom? Mas isso não significa que eles são AKC. Tá? AKC é da família que foi deles, eles não. Neles vocês vão encontrar muitos campeões, muitos cães, Corvino, Colby, cães históricos. Se todos os cães tiverem esse daqui, então muitos cães tradicionais de hoje, que ainda estão em combate hoje, são Staffordshire, certo? Mas esses cães aqui, ó, da década de 40 e 50, não podem ser atribuídos como Staffordshire. Principalmente porque esse criador aqui, ó, é um criador tradicionalista. Tá bom? Mas você precisa estudar a raça para entender isso. Eu não vou entrar nesse processo que não é o dos OFRN. Quero voltar para os OFRN. Tá bom?
Então vamos lá. Isso aqui, ó, são os pedigrees de alguns cães, né? Red Devil, Close, cães que foram originados, tá certo? De cruzamentos de Jerônimo Dixon, famílias de campeões, né? Mas que tem Close, tem Red Devil, tem o próprio Jerônimo Dixon, né? Tem o Iron Duke, né? dos Freds, que gerou, né? lendários aí. Então, não tem como, tá bom? O Jerônimo Dixon é isso, não tem, esse é o papel vamos voltar para lá agora. Mostrei aí não só os pedigrees, né? Não só a história, mas tudo que envolve o termo OFRN, Old Family Red Nose, tá? E eu queria citar nessa história, terminar citando nessa história, porque tem gente que se intitula criador do OFRN, abriu a boca para falar que o único OFRN puro que entrou no Brasil foi a cadela dele. Vou falar sobre essa cadela agora, né? Uma cadela da criação da Eva Noble, né? Do Canil Valhalas, e eu tenho aqui o pedigree, eu vou abrir para vocês, vou falar um pouquinho sobre essa cadela, tá? Né? Que eu vou estar mostrando a vocês, da criação da Eva Noble, onde o pai dela é um RI clássico, tá certo? Um RI clássico de OFRN, ele não tem nada, né? Ele é mais um cão que na época foi esquentado dentro da NBA, mais um cão que a gente não sabe a origem. Aí você está dizendo, Vitor, mas você está começando história. Não. Eu vou mostrar a vocês que esse cão é RI pela própria criadora, certo? A própria criadora, numa conversa que eu tive num grupo, Tony Carrilho, Bob Hemphus, que não é Bob Hemphus, né? Na verdade esse aqui é o dono do Zapata, tá certo? É o dono do Zapata, mas ele fala sobre isso. Todos aqui estão questionando a Eva Noble, tá certo? O Diego Almeida, lá de Curitiba, e eu, indagando isso, e olha a resposta que ela dá, né? Que ela não sabe a origem, tá bom? Essa foi uma conversa que nós tivemos, né? E tem muito mais coisa acerca disso aí. Então essa cadela aqui, né? Ela se origina, tá bom? Ela se origina de um cão RI, de um cão sem procedência. A base da criação da Eva Noble foi toda feita em um cão RI. Desculpa aí, tá? A gente fala muito, mas a gente precisa estudar um pouco da história, para a gente não cair por ridículo. Eu não estou aqui querendo desmerecer cachorro de ninguém, trabalho de ninguém, mas a verdade ela precisa ser dita, porque tem pessoas que só aprendem com tapa. Então, infelizmente, a gente tem que dar de vez em quando, né? Isso não significa que o trabalho da Eva Noble não seja digno. Pelo contrário, ela fez um trabalho brilhante, falou muito sobre o FRN, defendeu muito, através dessa cadelinha dela aí de 50% aí, de um sangue bom. Ela foi inserindo cães Morgans, foi inserindo outros cães UFRNs no processo, né? Cães de trabalho do Renfrew, cães de trabalho do Wallace, cães de trabalho do Close. Ela saiu mexendo, né? Ela saiu mexendo e fazendo seus cães, mas a origem dela não tem procedência. E isso fica muito claro, muito claro. Então, quando a gente vai tratar sobre o UFRN, né, o universo é amplo, né? A gente precisa mergulhar, né, na história e escutar quem realmente conhece. Conversar com pessoas que têm interesse em fazer a raça crescer. Hoje eu preservo, e eu tento preservar dentro da minha casa, todos os sangues que trabalharam com sangue vermelho no mundo, né? Hoje eu trabalho com os modernos, Larsan e Castilhos, porque eu acredito muito nesse trabalho. Não só pela performance, não só pela conformação, não só pelo físico, dinâmico, estrutural dos cães, né? Mas pela história que tem por trás dele, de confiança no trabalho deles. Eu tenho demais. Então, desde que a Tecla abriu a porta da sua casa, me mostrou todos os documentos que ela tem, tudo que ela fez em torno da raça. Então, ela tem muita coisa guardada, que eu queria que ela abrisse mais. Ela já vem abrindo para mim algumas coisas, eu tenho colocado, atualizado os pedigrees e tudo. Mas aqueles cães são extraordinários. Eu tenho um respeito profundo
pelos Castilhos no mundo, pelos Laçã, mesmo eles estando distantes, tá certo? Dos combates entre cães. Tenho trazido agora esse Apache que eu mostrei a vocês, né? Não só ele, né? Como eu também já comprei um machinho, não vou mostrar de onde é, tá? Mas está chegando um 100% close, está chegando uma cadela para o meu amigo Fábio, né? Barbosa, que é 100% sarona, desculpa, 100% sarona, um machinho 100% sarona para mim, e está chegando um 100% preservado, né, close, direto do quintal do Bert Close, um machinho para Carlos Sanz, o presidente da Abrapit. Isso é um dos cães que nós já estamos em negociação, já compramos, já estamos indo buscar. Eu estou com viagem marcada já estou indo lá buscar os cães. No começo de 2019 eu vou de novo, vou buscar outros. Então a gente não para nesses investimentos genéticos, mesmo estando distante dos combates. Nós estamos preservando, a forma de criação é uma coisa particular nossa, como nós vamos preservar o game knees, a estrutura, a genética, isso só nós sabemos, que somos criadores, né? Isso não interessa a ninguém, o que interessa é os cães que nós vamos colocar no mercado e no mundo, tá bom? O que eu quero dizer para vocês é que se vocês têm dúvida acerca do FRN, perguntem, tá bom? Falem, digam, que a gente vai ter o maior prazer do mundo de conversar e debater com vocês sobre isso. Então, galerinha do Pitbull Zone, esse é um vídeo que eu sei que vai rodar, muita gente vai conversar, mas quer falar sobre o FRN é isso aí. Então, pessoal, para finalizar sobre os OFRNs, é bom que se diga, como um resumo prático, é que a procedência, ela diz que a raça é American Pitbull Terrier, né? Mas a família genética são os Old Family Red Nose, tá? E todas essas linhas de sangue que vocês estão vendo usaram dessa família, seja ele o Colby, o Lightning, o O'Neill, o Renfrew, o Ferguson, o McCoy, o Close, o Wallace, o Carver, Morgan, Mayfield, Steedham, Sarona, Sander, Gibson, Bamaline, Wright, Flamatrice, Southern Infernos, Nelson, Lopsey, Larsan, Martin, Tante, William, Roland, Youngan, Castilhos, Covey, Marlowe, OFBA, Wilders, Red Boy, Chave, Tio, KZB, Sitz, Pratt, Spritz, Tartenay, Woods, Malone, Aaron Line, Tejas, Mullins, Thompson, Creed, Wise, No Rhodes, a maioria dentro dos combates e outros nem tanto, outros trabalhando de forma mais moderna. Mas o que importa é a procedência, se é a PBT e se está dentro da família OFRN. Espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês. E isso aqui é o canal Pitbull Zone. Um cheirão grande para vocês aí, tá joia? Eu vou só encerrar esse vídeo mostrando dois encartezinhos aqui do Mullins, que eu gosto muito, tá? Ele diz: algumas pessoas ainda sentem que o nariz dos cães do Confilen era muito mais nariz vermelho que os cães do Lightness. Isso mostra que não é só os cães Lightness que tem os cães vermelhos, tá bom? E o Mullins também fala sobre, no entanto, os cães de nariz vermelho nunca foram controlados por nenhum indivíduo ou grupo seleto de indivíduos. Muitos dos cães Red Nose foram produzidos através de diferentes cruzamentos. De fato, havia muitos criadores e criadores dos cães Old Family Red Nose. E assim a gente encerra o nosso videozinho sobre OFRN. Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Tá bom? Eu quero encerrar o vídeo, né, falando que para todo mundo aí, ó, vai rolar um sorteio no meu Instagram. Vou colocar aqui o Instagram aqui embaixo, ó. Entra no Instagram para você ganhar esse bonezinho aqui, ó, da hora. Esse bonezinho tá show. Então a gente vai fazer uma campanha. Eu queria que você lá, através do Instagram, todo mundo que é aqui do Pitbull Zone, tá, pudesse concorrer a esse bonés. Nós vamos colocar mais de 10 bonés lá, tá certo? Então não vai ter só um ganhador, eu quero dar para muita gente. Depois vai ter a camisa e assim a gente vai fazer, tá bom?
Então, Deus abençoe, estamos juntos. Aqui tem compromisso com a raça pura American Pitbull TRD.